cultura, a gente tem que entender que a cultura, ela é o caldo no qual nós estamos imersos. Nós não conseguimos nos pensar fora da cultura, a não ser quando nós conseguimos transcendê-la a partir de um princípio mais alto. Essa seria a missão da filosofia. A filosofia deveria analisar todas as coisas na perspectiva do ser e, assim, se colocar acima da cultura para enxergá-la numa perspectiva mais universal. Fora isso, nós estamos nadando no mesmo mar, que é o mar cultural que está aí. Obviamente, a cultura que nós temos hoje vigente na sociedade, ou se eu pudesse dizer, a cultura dentro da qual existem muitas outras culturas é marcadamente materialista. E por que a cultura é fortemente materialista? Na minha opinião, em primeiro lugar, por causa de um fator cosmológico, né? Nós fomos retirados do mundo natural e fomos colocados no mundo artificial, no mundo feito de técnica, de pedra, de substâncias inanimadas. E nesse mundo em que o nosso horizonte de consciência está limitado pela percepção de entes que são todos eles materiais, assim por diante, e mais, como tudo isso é produzido por um mercado que nos obriga a viver para trabalhar, apenas para satisfazer as nossas necessidades básicas, fundamentais, a busca do homem por um conhecimento transcendente a tudo isso se torna quase que ineficaz. Ou seja, a pessoa não tem tempo, ela acaba indo para o trabalho, vivendo para ganhar o seu dinheiro, usando o seu dinheiro para comprar aquilo que é necessário para as suas necessidades básicas, e quando Deus entra aí, entra de uma maneira colateral, de uma maneira que não ocupa a totalidade do seu pensamento. Então, digamos assim, a exclusão de Deus, ela é antes estrutural e prática, para depois ser teórica. O ateísmo, ele não é um fenômeno filosófico propriamente, ele é um fenômeno social. Ou seja, a estrutura da sociedade molda a consciência do homem para que ele seja materialista e, desse modo, o homem acaba ficando preso dentro desse horizonte de consciência limitado, desse horizonte de consciência morto, digamos assim. E nesse horizonte de consciência, Deus não faz muita diferença. O que faz diferença é o teu chefe, o que faz diferença é como é que está a bolsa de valores, e isso tende a ser, digamos assim, aquilo que o homem percebe como real. Se ele não transcende isso, e isso aqui requer uma grande dose de virtude e uma grande dose de intelectualidade, ele não consegue se ver fora do sistema. Esse é o drama. Olha, eu acho que o primeiro dado que nós precisamos ter presente é o seguinte: nós precisamos construir estruturas que sejam fortes e firmes e que sejam, digamos assim, o alicerce sobre o qual as pessoas possam expressar a sua espiritualidade. Ou seja, o católico, se ele vai exprimir a sua espiritualidade num ambiente hostil, muito facilmente ele vai sucumbir, porque ele não tem todos os elementos suficientes para vencer, digamos assim, aquele sistema. Então, se ele não cria um sistema alternativo, eu diria até um ecossistema do ponto de vista de um sistema de relações, um sistema de comunidades, um sistema em que ele se encontra de tu a tu com outras pessoas que têm a mesma visão de mundo, que compartilham dos mesmos ideais e que têm as mesmas finalidades, o que vai acontecer com ele é que ele será, digamos assim, subjugado. Então, eu acho que a nossa tarefa fundamental hoje seria realmente fazer com que o catolicismo deixasse de ser um fenômeno de massa para ser um fenômeno de grupos primários, de pequenos grupos, de grupos de relacionamento.
de ambientes nos quais as pessoas possam viver a sua fé em paz, sendo conhecidas, sendo tratadas com fortes laços de amizade, de comunhão. E na medida em que isso se expandir, é como se fosse uma espécie de engenharia social reversa, do pequeno para o grande, dos núcleos para os estratos mais periféricos em relação a esses núcleos, aí nós temos uma possibilidade, sim, de ter um ambiente em que nós possamos fazer com que a espiritualidade se torne um fator mais presente na vida de cada dia. Enquanto isso, nós temos que criar nossas próprias virtudes, crescer em oração, crescer na união com Deus, ter uma vida sacramental sólida e pedindo cada vez mais para que Deus ele nos conceda a sua graça e nós possamos contemplá-lo como fizeram os santos.